Então, o objetivo da aula de hoje é a gente entender o que é uma equação de Euler-Cauchy e é muito importante gravar, realmente, sim. Senão fica aquela aula de 10 minutos, todo mundo pensando que sou o The Flash explicando as coisas, né? Então, o que é uma equação de Euler-Cauchy, como é que se resolve, é o objetivo da aula de hoje. Vocês já perceberam que nessa disciplina a gente vê um caso mais simples e vai aumentando a complexidade da equação. Então, a equação que a gente tinha visto nas aulas anteriores era uma equação de segunda ordem com coeficientes constantes. Então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje é uma equação de segunda ordem que os coeficientes não são constantes, mas que a gente consegue fazer algumas manobras com ela, ok? Então, o primeiro caso de equação de Euler-Cauchy que eu queria mostrar para vocês é uma equação desse tipo aqui. Y duas linhas, a x y linha, mais by, que é igual a zero. Então, a e b são constantes. Isso daqui é uma constante. A gente tem aqui a variável dependente, que é y, e a gente também tem a variável independente, que é x. Então, quando eu estou falando que é y', eu estou fazendo dy dx, ok? Então, essa equação desse tipo aqui, a gente não conseguiria resolver sem os artifícios desenvolvidos por esses dois matemáticos. E aí, que artifício matemático é esse? É quando você consegue fazer, você faz uma transformada de variável. Então, você vai chamar y igual a x elevado a n. Na verdade, essa transformação de variável aqui, você já está supondo qual é o tipo de solução para esse caso. Então, essa transformação aqui, essa substituição de y igual a x elevado a n, você já está supondo que a resolução de uma equação de Euler-Cauchy já é feita de acordo com esse tipo de raiz. Lembrando que na aula anterior a gente via que era a derivada de uma função mais a derivada segunda dela, mais ela mesma, permanecia sempre na mesma coisa. Então a gente supôs uma função exponencial, porque quando você vai derivando, ela mantém constante aquela exponencial. Aqui nesse caso, como você tem uma função de segundo grau acompanhando a derivada de ordem 2, uma função de primeiro grau acompanhando a derivada de ordem 1, e uma função de sem ordem com a derivada de ordem 0, então você consegue supor que essa aqui é um dos tipos de solução. Então, se a gente fizer essa substituição, a gente vai conseguir perceber que se y é igual a x elevado a m, então eu tenho y' igual a m, que multiplica x elevado a m menos 1, e vou ter y duas linhas igual a m, que multiplica m menos 1, que multiplica x elevado a m menos 2. Tranquilo, né? Então, o que a gente faz, como a gente fez no exemplo passado, em que a gente tinha uma solução do tipo exponencial, a gente vai substituir isso daqui na equação diferencial. Então, se a gente substituir isso aqui na equação diferencial, a gente vai obter x ao quadrado, estou pegando esse termo, tá? X ao quadrado, que multiplica a derivada de ordem 2, que é m menos 1, x elevado a m menos 2, mais ax, que multiplica y em x elevado a m menos 1, ok? Mais b, que multiplica y, x elevado a m, que é igual a zero. Alguma pergunta? Sem perguntas.
Continuando. Agrupando aqui termo a termo, a gente vai obter m que multiplica m menos 1, que multiplica x elevado a m, ok? Mais a que multiplica m, que multiplica x elevado a m, mais b, que é x elevado a m, que é igual a zero. Então, aqui, a gente já tem uma x elevado a m em evidência. Para poder obter m mais a m mais b. Isso aqui tudo que multiplica x elevado a m, que é igual a zero. Então aqui a gente vê que a gente conseguiu sair de uma equação que a gente não tinha que resolver para uma equação que agora a gente consegue as mesmas características do que a gente fez na aula passada. Então, isso daqui a gente chama também de equação característica. Então, se isso daqui é equação característica, e ela é equação característica, porque ela está governando qual é o tipo de solução para essa equação. Lembrando que, à medida que você substituiu esse tipo de solução, para você saber quem é o valor de m, para poder você saber quem é a sua função, a sua solução. Então, a gente vai substituir isso para tentar achar justamente esse valor de m. Isso daqui só vai ser zero se a equação característica for igual a zero. Porque x elevado a m não vai ser igual a zero. É a mesma questão do exponencial. Tudo bem? Então, aqui, a gente vai pegar a equação característica, que ela consegue ser escrita na forma de m ao quadrado menos m, só que aí eu já vou colocar junto com esse a desse m. Então, a menos 1 que multiplica m mais b. E isso aqui é igual a zero, ok? Essa aqui é a equação característica. Da mesma Professor, forma, então a gente... Oi, você pode repetir essa parte aí dessa equação? Porque você chegou naquela equação característica lá que o senhor marcou de amarelo. certo? Aí eu não entendi depois que o senhor reescreveu aí. Pronto, o que eu fiz foi agrupar termo a termo, então vai ficar m ao quadrado menos m mais a, que multiplica m, mais b. Aí eu juntei esses dois termos aqui, que aí ficou m ao quadrado mais a menos 1, que multiplica m mais b. Ok? Eu só explicitei que é uma equação de segundo grau em m. Deu Tranquilo? para entender? Deu. Uhum. Obrigada. Ah, então vamos lá. Se isso daqui, então, é uma equação de segundo grau em m, a gente sabe que a gente tem três casos possíveis. Então, caso 1 é quando você tem m1 diferente de m2, cada um dos m's são reais. A gente tem outro caso também possível. M1 igual a M2. O que é M1 e o que é M2? São as raízes. Essa aqui você sabe que você tem duas raízes possíveis. E eu estou chamando elas aqui de M1 e M2. Tranquilo? Você sabe ainda que também M1 e M2 são reais, mas elas são iguais uma à outra, tá? E aí você tem ainda o outro caso,
caso 3, que M1 é diferente de M2, só que M1 e M2 são complexos. O que vai depender, como é que eu vou saber cada um desses casos? Você vai saber cada um desses casos pelo delta da equação. Então, o delta dessa equação, que delta? Da fórmula de Bhaskara, certo? Então, esse delta é b ao quadrado, esse aqui, então é a menos 1 ao quadrado, menos 4a, que é 1, vezes c, que é igual ao b, ok? Então, essa aqui é a fórmula do delta da equação de Bhaskara, tranquilo? Se esse delta aqui for maior do que zero, então você sabe que vai ser o caso 1. Se esse delta for menor do que zero, significa que isso aqui vai ser o caso 2. E se você tiver o delta... Não, desculpa. Isso aqui é delta igual a zero. E aí, esse caso aqui é o delta menor do que zero. Aí, isso aqui vai ficar o caso 3. Tudo bem? Ok. A gente já sabe que, da mesma forma que a gente tem 3 casos, agora a gente também vai ter que investigar 3 casos distintos. Partir para o mais simples, que é o caso 1. No caso 1, eu sei que M1, 2, vai ter que ser igual à forma de Bhaskara para resolver essa equação. Então, vai ser menos P, mais ou menos, raiz de delta. Quem é delta? A menos 1 ao quadrado, 4B. Isso aqui dividido por 2. 2A, só que o A é igual a 1 aqui. Ok? Então, você, no caso 1, você tem como saber quem é M1 e M2. Então, se você tem duas raízes, pelo princípio da superposição, que a gente já viu na aula passada, a sua solução geral vai ser a combinação linear da primeira raiz mais combinação linear da segunda raiz. Tudo bem? Caso 1 é o caso mais simples. Por quê? Porque a gente consegue, a partir do valor de A, B, desses valores aqui, a gente já calcula direto quem é M1 e M2, e como a gente sabe qual é o tipo de solução, a gente só faz uma combinação linear das duas soluções possíveis, para encontrar a solução geral da equação diferencial. Então, quem é esse y aqui escrito dessa forma? Isso aqui é a solução geral da equação diferencial. Ok? A gente vai fazer exemplos, então fiquem tranquilos. Esse é tranquilo, é basicamente substituição de fórmula, né? Vamos pensar então no caso 2. O caso 2, ele já incorre num negócio um pouco diferente. Por quê? Da mesma forma que anteriormente, a gente vai saber que se o delta for igual a zero, isso quer dizer que M1 é igual a M2, que vai ter que ser igual a menos menos 1 sobre 2. Ou seja, M1 é igual a M2, que é igual a meio de 1 menos A. Então, o que a gente precisaria fazer? No último caso, no último tipo de equação diferencial que eu vi com vocês, a gente
percebeu que, nesse momento, a gente precisava fazer redução de ordem. Então, aqui, a gente precisava fazer a redução de ordem. Nessa redução de ordem, a gente fazia o quê? A gente supunha que a segunda solução é igual a uma função u que multiplica o primeiro tipo de solução. Quem é o primeiro tipo de solução? É u que multiplica x elevado a meio de 1 menos a. Então, o que a gente fez na aula anterior? A gente conseguiu pegar essa função U2, substituir na equação diferencial e encontrar quem é o valor de U, quem é a função U, ok? Nesse caso, é muito extenso essa demonstração. Então, se alguém tiver dúvida durante a demonstração, depois pergunta. O que a gente viu na outra aula parece um pouco um caso particular do de hoje. Sim, exatamente. Então, se a gente fizer um paralelo aqui na aula passada, você tem o caso 1 aqui, como sendo aquele descrito por duas raízes reais. Se a gente voltar aqui na aula anterior, a gente também tem aqui o caso 1, com duas raízes reais distintas, e aí você tem aqui a combinação linear do tipo da solução. Então, é basicamente a mesma coisa. Só que o tipo de solução, no caso de hoje, mudou para esse tipo de solução aqui. Então, observa que esse é o tipo de solução, enquanto na aula anterior era esse tipo de solução aqui. Então, a gente vai ter um caso em que a gente vai trabalhar com a combinação linear direta, igualzinho que a gente fez hoje, um caso que a gente fez a combinação linear direta. A gente vai ter um caso em que a gente vai fazer raiz real dupla, então vai ter que fazer a redução de ordem, e é isso que a gente está fazendo agora. E aí depois a gente vai ter um caso complexo. Então, vamos tocando daqui, tá? Quando você fizer a redução de ordem, da mesma maneira que a gente fez na aula passada. Tem essa função, deriva a primeira vez, deriva a segunda vez, substitui na equação diferencial. Que equação diferencial? Essa equação diferencial aqui. Então, quando você substituir nessa equação diferencial, você vai achar que o U é igual ao ln de x. Professor, por que você não está fazendo isso? Porque uma folha a equação para poder começar simplificando. Então, ia ficar muito grande. Então, acredite em mim nesse ponto em que essa função para a redução de ordem ela é do tipo U igual ao ln de x. Tá? Então, depois da redução de ordem, você vai conseguir fazer o quê? Que a sua solução geral vai ser uma combinação linear do primeiro tipo de solução. Qual é o primeiro tipo de solução? X elevado a meio de 1 menos a, mais uma combinação linear do segundo tipo de solução, que é ln de x, que multiplica x elevado a meio de 1 menos a. Deixa eu botar aqui os parênteses para ficar bem claro. Então, o tipo de solução aqui para essa equação, você vai conseguir escrever ele da seguinte forma. C1 mais C2 ln de x, que multiplica x elevado a meio de 1 menos a. Isso aqui também é a solução geral para o caso 2. Vou repetir, tá? Então, você tem aqui a solução geral do caso 1, a solução geral do caso 2. Observa que ela tem a mesma estrutura da solução que a gente obteve nos exemplos anteriores. Você tem aqui o fator que tornou a segunda solução linearmente independente, e aí você tem a mesma estrutura.
o tipo de solução aqui, e aí vai. O que a gente está fazendo até agora? Estou pegando uma equação do tipo Euler-Cauchy, é um tipo simplificado da equação de Euler-Cauchy. Eu sei que essa solução aqui é um candidato a ser uma solução dessa equação diferencial, e quando a gente fez essa substituição, a gente conseguiu verificar que realmente essa equação de Euler-Cauchy com esse tipo de solução, a gente chegou numa equação característica, nos mesmos moldes do que a gente fez nas aulas anteriores. Então, para resolver essa equação característica, é resolver a equação de segundo grau que está associada a ela. Resolvendo, então, a gente tem já como prever que a gente tem três casos distintos. A solução para o tipo do caso 1 é nesse formato. A solução para o caso 2 é nesse formato aqui. E agora a gente vai ver a solução do tipo 3. Então, no caso 3, a gente sabe que a gente vai ter M1 e 2 como sendo um par complexo conjugado. Então, vai ser do tipo lambda mais ou menos ômega i. Por quê? Porque a raiz delta é negativo. Então, se delta é negativo, você vai obter raízes complexas. Se essas raízes são complexas, então a gente vai precisar fazer aquele mesmo artifício da aula anterior. Porque U vira ln de x pela redução de ordem, tá? Então, vou mostrar o exemplo da redução de ordem do que a gente fez anteriormente. Jorge deu para copiar aí. Então, acho que aqui cabe um print, mais ou menos. Aqui deve caber mais ou menos um print. Aqui o outro. 1, 2, ok. E aqui eu vou terminar o terceiro. Deixa eu mostrar aqui por que virou ln de x. Aqui. Isso aqui é para o caso anterior, tá? No caso, no exemplo de equação anterior, qual é o exemplo de equação anterior que a gente tem? É uma equação de segunda ordem, linear, com coeficientes constantes. A, B e C. São coeficientes que são constantes, tá? Se esses coeficientes são constantes, então eu tenho um tipo de solução. Isso aqui é uma das soluções possíveis. E aí, quando você faz essa substituição, de acordo com o método de D'Alembert, você fica querendo saber somente quem é V de T, para você ter a segunda solução. Então, você pega a primeira, que é ela mesma, a segunda, que é a primeira derivada, e depois a segunda derivada. Quando você substitui, você consegue achar quem é a função V. Com essa função V, você consegue fazer a combinação linear. No caso de hoje, é a mesma coisa. Você tem essa solução, essa proposta de solução, e aí depois você pega ela, a primeira derivada e a segunda derivada para fazer a substituição. Essa substituição é do mesmo molde da anterior, ok? Só que fica bem extensa. E aí depois que você terminar isso, você consegue chegar nesse valor de U, que é igual a ln de x. Então, por que U vira ln de x? Por causa do método de redução de ordem. Então, com o método de redução de ordem, quando você aplica esse método de redução de ordem, você consegue encontrar que a segunda solução, que é linearmente independente da primeira, é uma solução do tipo ln de x, que multiplica x elevado a meio de 1 menos a. Ok?
Ok, então, voltando aqui. Caso 2. Caso 3, né? São raízes complexas. Ok, para esse caso das raízes complexas, a gente vai ter que se lembrar da fórmula de Euler. E aí, a fórmula de Euler não é a equação de Euler. É o mesmo Euler, mas são coisas distintas. O que eu quero falar aqui sobre fórmula de Euler é que se você tiver E elevado a x, que multiplica I, isso aqui você pode escrever como sendo x, ou seja, cosseno de x mais I seno de x. Ok? O apelido disso daqui é cis de x, porque é cosseno e seno. Ok? Então, se eu tenho essa forma de Euler, eu consigo pensar em como é que eu consigo escrever x elevado ao número complexo, lambda mais ômega i. Eu sei que tem a fórmula de Euler para poder escrever isso daqui, mas eu não sei como é que eu consigo escrever x. Então, se a gente perceber aqui, a gente consegue substituir x como sendo a exponencial do ln de x. Ok? Então, se você fizer a conta aqui, vai sair igual a x. Então, o que eu vou fazer aqui é desmembrar esse número complexo em x elevado a lambda, que multiplica x ômega i, e vou escrever x elevado a lambda, que multiplica, vou substituir esse x por essa expressão. Então, vai ficar elevado a ln de x, isso aqui tudo elevado a ômega i. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa da gente escrever x elevado a lambda, que multiplica E elevado a ômega ln de x i. Vou repetir, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou escrevendo o caso 3. O caso 3 é o caso em que eu tenho raízes complexas. E aí, para poder escrever essas raízes complexas, eu tenho que pensar num número que é desse tipo aqui. Para isso, eu vou utilizar a fórmula de Euler, que é a fórmula daquele exponencial, e vou usar essa transformaçãozinha aqui que é útil. Se você for parar para pensar, isso daqui é igual a x. A exponencial do logaritmo natural vai ser o próprio x, ok? Por que isso daqui? Porque eu sei quem é E elevado a um número complexo, mas eu não sei quem é x elevado a um número complexo. Então, o que eu estou fazendo é, daqui para cá, aqui, eu só fiz afastar aqui quem é o lambda do outro. Então, eu coloquei como sendo produto de base x. E com x elevado a... Isso aqui é um x, tá? X elevado a lambda, eu mantive normal. E o que eu fiz foi colocar entre parênteses x, substituindo por quem é elevado a x. Isso daqui é x, que é elevado a ômega i, que é o que está escrito aqui anteriormente, tá? Com isso daqui, se eu estou tendo uma exponencial de um exponencial, então é o produto disso daqui. Então, se é o produto, eu escrevi dessa forma. Por quê? Porque aí eu sei quem é elevado a ômega ln de xi. Posso escrever x elevado a ômega, lambda mais ômega i, como sendo igual a x elevado a lambda mais ômega i, que vai ter que ser igual a x elevado a lambda, que multiplica a
exponencial de ômega ln de x i. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo o cis de ômega ln de x, que é cosseno de ômega ln de x mais i, que multiplica seno de ômega ln de x. Então, no caso 3, eu tenho dois tipos de solução. Eu tenho o primeiro tipo, eu tenho o primeiro número complexo como sendo a solução, que é o mais ômega i, e isso daqui pode ser escrito como sendo x elevado a lambda, que multiplica cosseno de ômega ln de x, mais x elevado a lambda, que multiplica seno de ômega ln de x. Isso aqui tudo multiplicado por i. E eu tenho uma outra função aqui, que é x elevado a lambda menos ômega i, que vai ser igual a x elevado a lambda cosseno de ômega ln de x menos x elevado a lambda, que multiplica seno de ômega ln de x, que multiplica i. Alguém perguntou, e eu não tinha visto nos comentários, mas me perguntou por que que na última vez que eu fiz esse artifício, eu só peguei as funções que estavam na primeira solução. E por que que eu não peguei as funções que estavam na segunda solução? Se você observar, a gente demonstrou na aula passada que se esse indivíduo aqui é solução da equação diferencial, isso só pode acontecer se esse aqui for solução e esse aqui também for solução. Ou seja, independente se isso daqui tem mais ou menos, quando a gente fizer a combinação linear, vai dar a mesma coisa, só vai trocar o sinal da constante. E como a constante é qualquer constante ainda, se eu escrever menos C2 ou mais C2, tanto faz. Eu vou determinar o valor de C2 e vai sair a mesma resposta. Tá? Então, quem perguntou por que eu peguei somente o da primeira solução, é porque tanto faz você pegar esse aqui como sendo mais x elevado a lambda seno de ômega t de ômega ln de x ou menos. Quando você faz a combinação linear, vou fazer isso na próxima página. Então, a gente tem uma solução que vou chamar isso aqui de y, eu tenho uma solução qualquer aqui, que ela é escrita como sendo o de x mais v de x. Então, o artifício utilizando é o que eu já mostrei na aula passada. Se y é solução, isso implica, e ainda nem implica, se x é solução, isso é se somente se o de x e v de x forem também solução. O que eu quero dizer com u de x e v de x? A gente tem um número complexo, que ele é escrito como sendo y, que é igual a x elevado a lambda, que multiplica cosseno de ômega ln de x mais x elevado a lambda, que multiplica seno de ômega ln de x. Deixa eu ajeitar esses lambdas aqui, porque, né? Isso aqui está multiplicado por i. Então, se isso daqui é solução, se esse y é solução, isso quer dizer que esse indivíduo aqui
E esse indivíduo aqui também são solução. Eles têm que ser solução da equação diferencial também. Então, para esse caso, para o caso 3, em que delta é negativo, isso quer dizer que a sua solução geral ela vai ser do tipo A, que multiplica x elevado a lambda. Eu estou fazendo C1 e C2, né? Então, deixa eu manter aqui C1 e C2. C1 que multiplica lambda, que multiplica cosseno de ômega L de x, mais C2 que multiplica x elevado a lambda, que multiplica seno de ômega L de x. Ou seja, eu posso reagrupar isso aqui para ficar mais bonitinho, como sendo x elevado a lambda, que multiplica C1 cosseno de ômega L de x, mais C2 seno de ômega L de x. Então, isso daqui é a solução geral do caso 3. Ok? Então, esse Professor, aqui seria... Oi, diga lá. você pode voltar para outra página? Sim. O senhor pode explicar essa última partezinha rosa? A última linha? Essa daqui. Essa daqui, né? O que foi que eu fiz aqui? É, isso aí. Essa parte, essa daqui. Então, eu tenho x elevado a lambda, que multiplica, é exponencial de ômega Ln de x, que multiplica. Vou lá para tem espaço, tá? Deixa eu escrever aqui. Então, eu tenho x elevado a lambda, que multiplica x elevado a ômega Ln de x, e esse x aqui eu utilizo a substituição exponencial, a exponencial do Ln de x, ômega i, e aí a gente chegou na parte que está com dúvida. X elevado a lambda, multiplica de 1 de x, e desse passo aqui, estou considerando E elevado a ômega, Ln de x, e tá, da função g, o Ln de x. Isso aqui quer dizer que eu vou ter E elevado a g, multiplica i. Isso aqui pela fórmula de Euler, eu posso escrever como sendo cosseno de g mais i seno de g, que vai ter que ser igual a cosseno de ômega L de x mais seno de ômega Ln de x, multiplica i. Tudo bem? E aí, quando você pegar essa substituição e coloca aqui, então eu estou pegando isso daqui, estou substituindo nesse indivíduo aqui. Eu vou ter que x elevado a lambda, que multiplica x elevado a ômega i, vai ter que ser igual a x elevado a lambda, que multiplica cosseno de ômega Ln de x, mais i, que multiplica seno de ômega Ln de x.
Então, eu saí desse indivíduo para esse daqui. Ok? Entendido? Então, deixa eu Entendi, subir. professor. Beleza, massa. Alguém tem alguma dúvida? Então, aqui são os 3 casos. A gente, então, testa pelo delta daquela equação, da equação característica. Como é que é a equação característica para uma equação de Euler-Cauchy? A equação característica é desse tipo aqui. Então, se eu tenho uma equação característica desse formato, eu já sabia que era uma equação de Euler-Cauchy por causa do formato dela. E aí, com a equação nesse formato, eu consigo resolver dessa forma. Então, na aula passada, a gente estava vendo como resolver uma equação de segunda ordem, de coeficientes constantes, linear, homogênea. Nessa aula, a gente já começa a ver uma que os coeficientes não são constantes. Ela ainda é homogênea, mas ela não tem coeficientes constantes, ok? E aí, quando você consegue perceber essa equação de Euler-Cauchy, você consegue ver o caso mais geral dela. Então, a gente consegue resolver uma equação desse tipo e a gente ainda consegue resolver também o caso geral. Então, a gente consegue ver o caso geral das equações de Euler-Cauchy. Qual é o caso geral desse tipo de equação? É quando a equação tem esse formato aqui. Então, a equação com esse formato aqui, ó, a elevado a n, ax mais b, elevado ao quadrado, multiplica. Deixa eu escrever isso aqui direitinho. Deixa eu colocar aqui só em função de 2 mesmo. A1 que multiplica ax mais b, que multiplica y x mais a zero, que multiplica y, que vai ter que ser igual a zero. Então, essa equação desse tipo é ainda um se você fizer a substituição de ax mais b como sendo uma outra função, você encontra uma função no mesmo formato que a anterior. Só que aí, nesse caso, a gente não consegue desenvolver da mesma forma que a gente fez. Precisa fazer a substituição, que é a substituição de ax mais b a é elevado a t. Com esse tipo de substituição aqui, a gente consegue tornar a equação de Euler-Cauchy em linear com coeficientes constantes. A demonstração disso daqui é a primeira questão da lista de vocês. Então, eu vou mandar agora a lista para vocês
e aí a descrição dessa equação direitinha, para poder vocês conseguirem fazer essa demonstração, tá? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a equação de Euler-Cauchy, que é como se fosse um caso paralelo do caso de equações de segunda ordem com coeficientes constantes, mas, na verdade, é uma equação que tem os coeficientes variáveis, mas eles são variáveis na mesma ordem da equação diferencial. Então, você tem aqui um ordem 2 com a derivada de ordem 2, ordem 1 com a derivada de ordem 1, ordem 0 com a derivada de ordem 0. Quando eu chamo o coeficiente de ordem 0 é porque é x elevado a 2, x elevado a 1, x elevado a 0. Ok? A gente observou que ela cai numa equação característica e possui 3 casos distintos ainda para a equação característica. A gente vê ainda que a equação mais geral, a forma geral da equação de Euler-Cauchy, que possui esse tipo de formato, pode ser reduzido ainda a uma equação linear com coeficientes constantes através desse tipo de transformação. A demonstração disso daqui eu vou deixar para vocês, tá? Então, qualquer dúvida, era isso por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo. Eu vou mandar a lista para vocês agora. Alguém também tinha me perguntado, acho que por e-mail ou no chat, se tinha uma segunda parte da lista que eu tinha mandado. Não, é só aquela ali mesmo. Eu sempre vou mandar a primeira parte, porque conforme a gente for avançando, se tiver mais conteúdo, a gente consegue colocar e complementar aquela parte. Então, na lista, a lista que vocês têm que entregar dia 5, a lista que vocês têm que entregar até o dia 5 é só isso daqui. Que eu coloquei como primeira parte e única. Tá bom? Eu vou abrir a atividade no Siga hoje para poder vocês mandarem. Então, vocês vão mandar pelo Siga. Tudo bem? Hoje você pode fazer algum exemplo só na próxima aula, tá? Então, a gente vai fazer os exemplos na próxima aula disso daí. Então, eu vou mandar a lista para vocês vão conseguir ter tempo de fazer até a próxima aula, tentar fazer alguma coisa e gerar as dúvidas que vocês têm. Tá bom? Então, por hoje é basicamente isso, gente. Qualquer dúvida, vocês me avisam.